Bom dia. Bom dia todo mundo, tudo bem? Vamos bater um papo então sobre o WMP, que é um programa chamado World Mosquito Program, é o nome em inglês. Esse projeto ele começou lá na Austrália, então lá do outro lado do mundo. Então ele se baseia numa bactéria que se chama Wolbachia e ela é uma bactéria muito comum na natureza. Então se você pegar, por exemplo, 10 insetos aí fora, 6 deles vão ter ela, naturalmente. Então é muito comum mesmo. Mas uma coisa muito interessante que ela nunca foi encontrada no mosquito Aedes aegypti. Não se sabe por quê, mas ele não tem naturalmente essa bactéria. A ideia foi então de tirar essa bactéria da mosquinha da fruta, aquela que vem na banana lá na sua casa, aquela mosquinha pequena, e colocar no ovo do mosquito. Então isso demorou cerca de 4 anos o trabalho. Então uma tentativa, tinha uma agulha muito fininha, então a pessoa ficou lá injetando mesmo essa bactéria no ovo do mosquito, demorou 4 anos, várias tentativas, até um dia que conseguiu-se a gente pode chamar uma linhagem de mosquito, né? Um mosquito com a bactéria, com a Wolbachia. E esse é o Vulbito. Tá? Então é o Aedes aegypti, ele é igual aos outros, só que ele tem a Wolbachia. Então como que a bactéria é passada para frente? A fêmea, ela se alimenta de sangue, vocês sabem, né? Só a fêmea que suga o sangue da gente. E aí quando ela coloca os ovos, a bactéria já vai para esses ovos e todos os seus filhos já nascem, suas larvinhas já têm a bactéria. E aí isso vai se multiplicando, quando o mosquito na natureza ele cruza com o outro, ele vai passar essa bactéria e aí todos vão ter um dia essa bactéria. Uma coisa muito interessante, eu passei um tempo lá na Austrália durante esse trabalho e a gente descobriu, fazendo uma pesquisa, né, vários experimentos lá de pesquisa, descobrimos que quando a Wolbachia está no mosquito Aedes aegypti, ele então bloqueia os vírus que ele transmite. Então, quais são os vírus que ele transmite? Exatamente. Então, foi uma coisa muito legal essa descoberta e então o projeto, que era uma coisa bem pequena, ele se transformou numa coisa bem maior. Então, da Austrália ele foi para outros países, então hoje a gente já tem o programa acontecendo em 12 países. Então, da Austrália foi lá para o Vietnã, que é também do outro lado do mundo, foi para a Indonésia, já está na Índia, tem também nas ilhas lá do Pacífico, nos países pequenos, e também veio para esse lado da gente. Então, tem aqui, a gente trouxe para o Brasil, lá em 2012, eu voltando da Austrália, comecei o trabalho, e hoje já está com mais de 100 pessoas trabalhando nesse projeto. Então, o que a gente faz no dia a dia? A gente tem uma fábrica de produzir mosquitos, a gente produz lá na Fiocruz, um dia a gente pode marcar, se vocês quiserem lá conhecer, aí produz cerca de 2 milhões de mosquitos que estão aqui, são os mosquitos com Wolbachia, são os Vulbitos, né? A gente produz isso uns 2 milhões por semana, a gente tem essa equipe nossa que a gente chama de engajamento e comunicação, que vai em escola, vai em associação de bairro, vai conversar com pessoas que moram nas localidades para poder explicar sobre o projeto, para tirar dúvidas e para ter o apoio, né? Apoio da população, que a gente precisa que a população fale, pode vir soltar mosquitos. Esse processo dura uns 4 meses. Então, desde que as pessoas chegam lá, conversam com todo mundo, é um processo de 4 meses. Aí sim a gente está pronto para trazer os mosquitos. E aí como funciona? Tem um carro que passa não sei se quem mora por aqui já viu, passa o carro e vai soltando os mosquitos, tem os pontos, né, que a gente já, no mapa, a gente já colocou onde tem a liberação, e aí isso faz por algumas semanas, cerca de 10 a 20 semanas, toda semana, e aí o que acontece? Os mosquitos com Wolbachia vão se multiplicando, vão cruzando com os da natureza, e a bactéria vai ser passada para os outros, e aí o Vulbito vai ser dominante naquela área.
E o que a gente tem no final? A gente tem a população de mosquitos ali, eles continuam ali, mas eles não transmitem essas doenças. Uma coisa muito importante, as pessoas têm que continuar fazendo o seu dever de casa. O que é? Diminuir o criador de mosquito, para evitar que a gente tenha muito mosquito por aí. O que a gente quer no final? Que tenha menos mosquitos, mas que os mosquitos sejam vomito. Tá certo? Eu queria saber se, tipo, todo mundo pega, cada um funcionário vai botando a agulha no ovo e tal, ou tem uma máquina especializada para colocar? Então, esse processo de colocar a bactéria no ovo foi feito lá na Austrália, demorou esses 4 anos que eu te falei. Então, é no microscópio, você tem todo um processo, você alinha os ovos, aí coleta os ovos do mosquito, põe um ovo do lado do outro, tem uma posição que você coloca eles, e depois aí você tem que fazer a purificação da bactéria que vem da mosquinha, e aí coloca na agulha, e no microscópio tem um sistema que vai injetando, é uma máquina, um equipamento que faz isso. Sua pergunta é bem interessante, é importante a gente saber que isso foi feito naquela época, a gente não precisa fazer isso mais, a gente não faz mais isso aqui no Brasil. A gente importou os ovos com Wolbachia, né, da Austrália, e a gente só por cruzamento com os outros mosquitos a gente passou bactéria, não precisa fazer esse processo de injeção mais. Tá? É isso. Obrigada. Passa o microfone para ele. A minha pergunta é em relação à proliferação, de vocês soltarem um mosquito. Quanto tempo precisa ficar fazendo isso, para ficar soltando mosquito nos pontos? E qual é a distância que tem que percorrer para poder soltar em cada ponto? Interessante. Então, antes do processo de soltura, a gente tem uma equipe que olha o mapa, né, o mapa todo daquela localidade, e ver as áreas urbanas, que é onde o mosquito fica, né? Você sabe que o Aedes aegypti fica perto onde as pessoas moram. E aí ali monta-se uma rede mesmo, que tem pontos de 50 e 50 metros. É o ponto que vai ter a liberação. E esse ponto é fixo. E a gente solta por cerca de 10 até 20 semanas numa mesma localidade, toda semana, uma vez por semana. É o tempo que precisa para os mosquitos se procriarem, se cruzarem com os outros e a bactéria ser passada para os outros mosquitos. E qual é a quantidade de mosquitos? Então, são cerca de 150 mosquitos por ponto desse. Então, tem machos e fêmeas. A gente solta os dois, o macho e a fêmea. Então, aqui tem machos e fêmeas aqui dentro. A gente tem um tubo que quando o carro passa, ele libera os mosquitos. Quem quer fazer mais outra pergunta? Como o mosquito Aedes aegypti surgiu e por que ele causa doença para gente? Ótima pergunta. Na verdade, ele veio lá da África, o mosquito. Então, na época dos escravos, eles vinham nos navios e ele encontrou aqui no país parecido com a África, aqui, o Brasil, né, e todas as Américas, vários lugares, país tropical, tem todas as condições. E ele se deu bem aqui e ele tomou conta. Então, praticamente, qualquer cidade do Brasil que você olhar hoje tem o Aedes aegypti. Ele se adaptou, a gente chama, né? Ele conseguiu ter as condições que ele precisava e ele se deu bem. Por que ele transmite essas doenças? É uma questão que isso, assim, não se sabe ao certo, mas também, de novo, adaptação, né? Então, você tem as pessoas, o mosquito pica as pessoas e o vírus também, que é o que causa doença, na interação com o mosquito, eles se deram bem nessa interação e o mosquito, então, passa a transmitir esse vírus. Tem mosquito, por exemplo, que só transmite uma doença, tem vários mosquitos aí que não transmite nenhuma. Isso depende muito dessa interação do vírus ou do parasita, às vezes, por exemplo, malária é um parasita, não é vírus, mas é a relação dele com o mosquito. Então, se você, por exemplo, tem uma ideia, tem mais de 500 espécies de mosquitos aí na natureza e menos de 50, 40, na verdade, podem transmitir doenças. Então, é bem pequeno o número que transmite doenças. Eu queria saber como surgiu todas as doenças, que só era a dengue, aí juntou a zika e agora a chikungunya também. Você sabe que a dengue, a gente tem 4 tipos diferentes, né? Então, você pode ter dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4.
E isso depende para dengue, a gente tem, se você pega a dengue, por exemplo, vamos dizer, você pegou dengue 1, você nunca mais vai pegar dengue 1 na vida, porque você fica imune, né? Seu corpo produz anticorpos que vão bloquear aquele vírus. Aí veio a Zika, ninguém tinha contato com a Zika, então por isso que as pessoas ficam doentes. E a Zika é a mesma coisa, você só tem um tipo. Você pode, quando você pega, você fica imune pela sua vida para a Zika. Veio o chikungunya também, não tinha ninguém que teve no passado. Aí por isso fica doente, mas aí tende a ficar imune para o tempo. E a gente não tem vacina ainda, né? Comprovadamente, como para a febre amarela, não tem para essas outras doenças, então por isso que as pessoas ficam doentes e vão criando imunidade para esses vírus. Quanto tempo vive um mosquito? O mosquito ele vive no laboratório, por exemplo, dentro da fábrica. Se a gente der todas as condições para ele viver dessa gaiolinha, ele pode viver uns 3 meses. Ele fica lá. Mas na natureza ele precisa voar muito, ele precisa procurar comida, né, ou alguém para picar, ou os machos, as fêmeas também às vezes vão em flores para procurar o néctar, porque eles precisam do açúcar para poder ter energia. E isso, na natureza, mais ou menos 1 mês. Ele vive, 30 dias. Mas isso é suficiente para ela, a fêmea, se alimentar umas 3 vezes numa pessoa ou várias pessoas e ter sangue e produzir, cada vez que ela se alimenta, ela produz uns 100 ovos. Então, para você ver, durante 1 mês ela pode produzir 300 filhotes. Quanto tempo que é para o ovo eclodir, para sair o filhote? Demora o tempo. Ah, tá. Então, vamos ver o ciclo do mosquito. A fêmea suga você, tira seu sangue, aí ela demora uns 2 dias para digerir esse sangue e, ao mesmo tempo, ir produzindo o ovo. E aí, 2 dias depois, ela coloca os ovos. E aí, os ovos ficam ali, se tiver condições, se tiver água, ele com uns 2, 3 dias, ele pode já nascer, os filhotinhos nascerem. Você sabe que o Aedes aegypti, ele pode... se não tiver condições, por exemplo, você está numa época que não tem a chuva, não tem a água, no criadouro que a fêmea pôs o ovo. E aí, então, ele pode ficar até 1 ano, o ovo seco, esperando uma chuva, quando chover de novo, entrar água ali, aí ele nasce. Por isso que essa adaptação, como eu te expliquei, como ele se deu muito bem aqui no Brasil. Eu queria saber se só o mosquito pode transmitir a doença para a gente. Porque a gente vê várias notícias, né, de macacos sendo mortos e tal. E só o mosquito que pode transmitir a zika, dengue e chikungunya para a gente? Então, a via normal é essa. Então, o mosquito, lógico que não é qualquer mosquito. Tem vários, se a gente vê na natureza aí, quando você tem uma epidemia e você for procurar mosquito que está com vírus na natureza, é muito pouco, muito baixo. Por exemplo, quando tem epidemia, 3% dos mosquitos, então 3 a cada 100 que vão ter o vírus. É muito baixo mesmo. Mas essa é a via normal. Mas pode, por exemplo, você pegar dengue de uma transfusão de sangue. Você sabe que é transfusão de sangue. Então, se você precisar tomar sangue e o sangue estiver contaminado, você pode pegar o vírus, dengue, zika, chikungunya através desse sangue que esteja contaminado. Sim, mas não por outro animal, no caso. Não por outro animal, não. Mas tem também, por exemplo, a zika, tem aquelas descobertas, né, que pesquisas demonstraram que por outras vias também, por exemplo, saliva, pelo sêmen. Então, também o vírus pode estar presente nesses fluidos, né, do corpo da pessoa. Também são métodos de transmissão menos comum do que pela picada do mosquito. A Wolbachia faz mal pra gente? Ótima pergunta. Não, a Wolbachia não faz mal para a gente. Por quê? A Wolbachia, ela vive dentro da célula, dentro do mosquito. Quando o mosquito pica a gente, ele solta saliva, né? Ele meio que solta a saliva, mas não sai célula nessa saliva. Só sai algumas proteínas que tem ali naquela saliva. Então, não tem como a célula passar no canalzinho, né, que o mosquito, na boca do mosquito, ali no bico do mosquito, não passa nenhuma célula e, por isso, não vai passar a Wolbachia. Então, a minha pergunta é baseada nisso. Tipo,
Porque, não, se tivesse como, ou se tem, por que a gente não pegasse a bactéria e modificasse ela de alguma forma que pudesse aplicar no nosso corpo para a gente e, assim, criar meio que uma vacina em cima dessa bactéria? Interessante a pergunta, é uma ideia boa. Mas, assim, muita pessoa, vários laboratórios do mundo já tentaram modificar a Wolbachia, mas não conseguiram. Ela não tem como fazer transgênico de Wolbachia. Outra coisa, já se tentaram também colocar em célula de mamíferos, né? Então, de camundongo, até de gente, né? Em célula, você pode cultivar a célula e colocar. E a Wolbachia, ela não consegue se desenvolver nessa célula, ela só consegue se desenvolver em células de invertebrados, mosquitos, insetos, alguns vermes também têm Wolbachia, mas não consegue ela se desenvolver em células de mamíferos. Então, assim, não conseguiria funcionar, entendeu? Era isso, obrigado. Nada. Se a gente pegar a doença dengue, zika, chikungunya e o mosquito Wolbachia vir e morder a gente, a doença sai ou não? Não. Então, essa também é uma pergunta super interessante. Então, se você estiver doente e o mosquito com Wolbachia vier te picar, o que vai acontecer? Ele vai sugar o sangue que tem o vírus, se você estiver doente, mas então ele não vai transmitir esse vírus para outra pessoa. Porque você sabe que o mosquito só transmite depois que ele picar uma pessoa com o vírus, e aí o vírus precisa se replicar ali dentro, ou se multiplicar dentro do mosquito, para ele transmitir para outra pessoa quando ele for picar de novo, né, a fêmea. Então, nesse caso, não vai te sarar, mas ele vai evitar que outra pessoa fique doente. Bem interessante essa pergunta. Eu também tinha outra pergunta, como vocês conseguiram pegar o mosquito Aedes aegypti para colocar a vacina dentro deles? A bactéria. Como vocês pegaram eles? Então, isso é uma coisa que eu não mostrei. A gente tem essa armadilha aqui no chão, é uma armadilha que captura mosquitos, ele captura os adultos. Então, isso aqui a gente instala na casa das pessoas. A gente tem aqui no Rio de Janeiro e Niterói, só para você saber, mais de 1.300 dessas espalhadas na cidade toda. Na minha casa tem. Ele também falou que na dele também tem. Então, essa armadilha se chama BG. É uma armadilha que ela fica ligada na tomada, ela fica aberta aqui. Então, o que acontece? O mosquito, ele voa, está voando, e ele é atraído por essa contraste de cor, do branco e do preto. Então, ele vai aqui, quando ele vai chegando aqui assim, isso daqui suga, tem um ventilador aqui que puxa, e aí ele vai chegando aqui, ele vai cair dentro desse saquinho. Aí ele fica aqui preso. Isso aqui é um jeito de a gente capturar o mosquito. Aí se você for lá e tirar esse saquinho, e fechar aqui, ele vai ficar, os mosquitos estão aqui dentro, você pode pegar os mosquitos daqui. É um jeito de pegar os mosquitos, entendeu? Foi feito assim lá na Austrália. Como é que vocês fazem para alimentar os mosquitos que ficam aí dentro? Então, aqui a gente tem a gente chama um alimentador artificial. Os mosquitos se alimentam de sangue. A gente consegue o sangue, a gente tem um convênio com um banco de sangue. O banco de sangue, não sei se vocês sabem, eles recebem sangue das pessoas que doam, né? É muito importante que tem muitas pessoas, quando vocês crescerem, serem doadores de sangue, porque você pode ajudar muita gente. Só que dentro do banco de sangue, o sangue tem uma validade. Só pode ser usado para as pessoas por um determinado tempo. Depois ele tem que ser descartado. A gente usa essas bolsas de sangue, né, aquela saquinho cheio de sangue, que eles vão descartar. Eles nos doam esse sangue, a gente coloca num alimentador, que é uma coisa que fica quente, e aqui tem uma membrana, a gente põe isso aqui em cima e eles vão aqui e se alimentam. Aí por cerca de meia hora, 1 hora, ela se alimenta, depois a gente coloca, depois de uns dias, coloca um copinho aqui com papel, água, e elas vão e colocam os ovos. Assim que a gente faz o processo de criação do mosquito dentro do insetário, tá? Por que o mosquito pica a gente? Por que o mosquito pica a gente? Como eu falei, só a fêmea pica. Ela precisa do sangue da gente para poder produzir ovo. Se ela não fizer isso, ela não consegue produzir os ovos, então
se multiplicar. Então, o mosquito pode picar tanto as pessoas como também animais, né? Tem mosquitos que picam cachorro, cavalo, vaca, depende de onde o mosquito vive. O mosquito com a bactéria, tem alguma mutação genética, alguma coisa que dá para perceber que está com a bactéria? Essa pergunta é muito, muito importante. Uma coisa que é uma vantagem, a bactéria é a mesma que estava na mosquinha, nada foi modificado, não tem modificação genética nenhuma. A mesma bactéria que estava lá na mosquinha, que vem na banana, que é a Drosophila, a gente foi colocada dentro do Aedes aegypti. E o mosquito é igualzinho o outro. A gente só consegue ver se ele está com a bactéria por métodos, uma técnica de biologia molecular que a gente chama, que é o PCR. A gente tem que levar para o laboratório, extrai o DNA e aí a gente vê se a bactéria está presente ou não. Mas olhando, não tem como ver, nem no microscópio você consegue enxergar. A bactéria está dentro da célula. Eu tenho uma dúvida. Por que a picada do mosquito coça? A picada do mosquito coça porque quando ele pica, ele secreta a saliva. O que tem nessa saliva? Ela tem um anticoagulante, porque senão, se ele fosse te picar e não tivesse isso, o sangue ia coagular no bico do mosquito, né? na boca dele, no canudinho que tem no mosquito ali, para ele poder sugar o sangue. Então ele injeta um anticoagulante para o sangue ficar líquido e também ele injeta um anestésico ali para você não sentir muito a picada. Porque se doesse muito, as pessoas na hora já matariam o mosquito, ele não sobreviveria, né? Se o mosquito macho tiver a Wolbachia e a fêmea não tiver, nasce filhotes? Então, isso é uma coisa bastante interessante que mostra como a Wolbachia ela manipula, né, a reprodução do inseto. Então, se o macho, como você falou, tiver a Wolbachia e cruza com a fêmea lá no campo que não tenha, essa fêmea vai ficar estéril, ela não vai produzir filhotes. Então, qual que é a vantagem disso? Como a Wolbachia é passada só pela fêmea para frente, fêmea ela pode cruzar tanto com macho sem Wolbachia ou com Wolbachia, que ela vai produzir os filhotes todos com Wolbachia. Então, por isso que depois do tempo que a gente faz essas liberações, rapidamente a Wolbachia vai tomar conta daquela população e todo mundo vai ser volbito, vai ter a Wolbachia. E a gente não precisa voltar mais. Por exemplo, a gente tem aqui na ilha Tubiacanga, que a gente fez liberações em 2015, comecinho em 2016, e até hoje a gente monitora, a gente vai lá, coleta os mosquitos aqui com essa armadilha, e os mosquitos continuam, 90%, 100% dos mosquitos, depende da semana, tem a Wolbachia ainda. Não é perdido na natureza. Essa que é a grande vantagem do projeto, né? De ter essa sustentabilidade que a gente chama de permanecer lá. Mas vocês planejaram procurar algum vírus ou alguma coisa que pudesse combater as doenças? Ou foi uma coisa tipo mega... passou um mosquito assim na frente de vocês, eu vou pegar esse mosquito e tal. Foi tipo isso? Então, a ideia então, de colocar a bactéria, a Wolbachia no Aedes aegypti, foi para ver se o mosquito ia viver menos. Porque tem uma Wolbachia que causa esse tempo de vida do mosquito, da mosca, né, no caso, de reduzir o tempo dela, que ela vive. Então, se o mosquito vivesse menos, ele ia transmitir menos doença. Essa era a ideia. Mas foi uma grande descoberta de ver que quando eu cheguei lá na Austrália, eu fui trabalhar nesse projeto. Então, eu queria saber se o mosquito com Wolbachia, será que ele vai ser um super vetor de dengue, ele vai transmitir muito mais dengue do que o sem Wolbachia? Aí foi uma descoberta que a gente não esperava, realmente foi uma surpresa ver que quando a Wolbachia está no mosquito, ele bloqueia primeiro o dengue, depois as outras doenças vieram. Então foi por acaso? Foi por acaso. E a pesquisa é assim, às vezes a gente está pesquisando alguma coisa, descobre outra que realmente traz toda a diferença e faz uma coisa mudar de rumo. Então, assim, eu gostei muito do papo com vocês aqui, perguntas super inteligentes, assim, muito importantes para a gente. Eu queria
agradecer, vários de vocês têm, por exemplo, participam do projeto com armadilha em casa, agradecer a participação e também eu acho que vocês pensarem, quem gostar, de estudarem bastante, né, para poder virar um cientista, trazer coisas boas para a gente, né? A gente está precisando de cientista para descobrir né, vacina e coisas, melhorar a saúde da população, tá bom? Obrigado. Obrigada.